Chegamos, Etevaldos. Tá no ar aqui pela Rádio Comércio Sorocaba, mais uma edição do Pode Falar, o seu podcast favorito, toda sexta-feira às 20 horas. Tá assistindo a gente pelo YouTube? Aproveite, já se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e faça o download dos nossos aplicativos. E não esqueça de compartilhar essa entrevista, gente. E hoje, a hora que eu cheguei aqui, eu vi uma nave espacial estacionada aqui e deixou aí dois membros aí da Sociedade dos ETs Nacionais. Eu tô até emocionada aqui, porque todo mundo sabe que eu sou apaixonada por ufologia. E esses caras que estão aqui hoje são referência no assunto. E é uma referência que não é nacional, né? É uma referência nacional e internacional. É internacional. Os caras são de peso. E com quem que a gente vai conversar hoje? Com Frederic Morsch, para os mais íntimos, Fred Morsch e Marco Aurélio Leal. Bem-vindos, meninos! Valeu, gente! Opa! É uma honra ter vocês aqui. Eu esperei muito, na verdade, por esse momento de ter esses dois fenômenos aí, da internet também, da televisão, e agora aí estão divulgando aí esse documentário que vai revolucionar a ufologia. Eu tô muito feliz de tê-los aqui. Não, vocês não têm noção a ansiedade que essa menina tava, gente. Bom, olha, a gente fica muito feliz, né, Fred? Que ela virou pra mim assim, ela falou, eu não sou fã só do Marcos. Você não tem noção o que é o Fred. Os dois. Ufológico. Já viajou em todos os lugares. Os dois, né, já foram aí pra todos os lugares do Brasil, fora do Brasil, pra pesquisar o assunto de ufologia e levando a sério, né, o que é um assunto que agora que eu acho que as pessoas estão prestando mais atenção, né? Estão parando de tratar com deboche, É né? verdade. E tá levando seriedade, agora com esse documentário, né, que a gente vai falar sobre ele. Mas conta um pouquinho pra gente como é que vocês se conheceram e como que despertou esse bichinho da ufologia em vocês. Porque a gente brinca no rádio que existe o bichinho do rádio, que pica a gente, e a ufologia também. Também. O que aconteceu aí na vida de vocês? Vai, Marcão. Vai, Marcão! Então, na verdade, né, começou aqui de Sorocaba, quando eu tinha mais ou menos, acho que... quando eu tinha 11 anos, que aconteceu o caso do ET de Varginha, né? Lá em janeiro, eu me lembro que eu fiquei muito impressionado com os programas, né, do Fantástico que começou a veicular na época. E eu me lembro que eu comecei a ver, né, o que estava acontecendo lá e queria... surgiu uma curiosidade muito grande e a vontade de estar lá, junto com os ufólogos, né? Hoje, né, o Birajara Franco Rodrigues, o Vitório Pacatini, né, o Covo, o Petit... E daí vários outros ufólogos que fizeram apoio lá. E legal, achei, fiquei... E você era criança. Era criança, aí já despertou aquela coisa. Parece que naquela época já passava os Globos Repórteres, né, sobre ufologia, eram uns temas completos. Então eu lembro que tenho muita saudade dos anos 90, que os anos 90 ele foi muito rico nessa questão, né? E então ali deu um primeiro fisgada, e aí com 14 anos depois eu tive um avistamento aqui em Sorocaba de um objeto triangular. No céu estava bem longe. Em cada ponta do triângulo tinha uma luzinha, ele girava, sem fazer barulho, né? Mas estava muito longe, e daí de repente saiu numa velocidade, ele estava pairado, né? Parado. E aí de repente ele sumiu rápido, e aí eu, meu Deus, estava com mais 2 colegas. E aí surgiu a vontade de ir atrás, comecei na biblioteca, na época era a revista UFO que se tinha, né? E, daí comecei, eu lembro que a pesquisar aqui na região de Sorocaba, eu resolvi montar um grupo em 2001, que era o GEPUS, né, Grupo de Estudos e Pesquisa Ufológica de Sorocaba, para justamente a gente ir pesquisar em campo, que é a raiz da ufologia, né? Essa pesquisa de campo, que a gente vai nos lugares onde acontecem os fatos, entrevista as testemunhas, por exemplo, se tem, às vezes a nave, né, o OVNI pousou em algum local, deixou alguma evidência, queimou o mato, ou deixou com aquele cabelo de anjo que o pessoal fala, né? A gente colhe esse material e depois manda para análise para ter um entendimento científico, né, sobre a questão, e muitos deles é meio que inexplicável a maneira de como que aquela localidade teria sido afetada por aquela questão, né? O que seriam os aeroglifos, não é aeroglifos, tem um nome, agroglifos. Isso, os agroglifos. E eu até li uma coisa sobre isso, que diz que ele frutifica mais onde acontece esse fenômeno, é verdade isso? Então, tem, na Inglaterra, dizem que
quando nos anos 80, né, quando começou a surgir muito as análises científicas que tinham dentro dos verdadeiros agroglifos, porque nós temos o famoso crop circle, né, fora do Brasil. Então, na época, como tem os verdadeiros, muitos falsos também que as pessoas fazem, mas os verdadeiros, eles tinham uma característica muito interessante, que a semente que tinha sido afetada pelo o agroglifo, né, que estaria amassado, ela germinava 40% a mais do que o normal. Então a gente tinha lá, por exemplo, eles fizeram um teste que eles colocaram para crescer uma semente, e aí a que foi afetada pelo aquele fenômeno, ela cresceu, germinou 40% a mais. Nossa. Então, e o do Brasil ficou estéril, na verdade. Entendeu? Ele foi colhido, o material, inclusive no De Carona com os OVNIs, né, Fredão? Nenhum inseto, não tinha vida ali dentro. Né? Será que eles pegaram toda a energia daquilo? Eu ia falar, qual que é a diferença? Se lá teve uma coisa que frutificou, cresceu e deu vida e foi melhor... E aqui não, aqui também, as plantas também tiveram essa... mudança genética. Foram para análise, e as plantas que estavam dentro do círculo cresciam mais do que as de fora. Né? Mas teve esse detalhe de que não existia mais os bichinhos, enfim, parece que morreu tudo. Foi bem incrível. Na realidade, os desenhos, eles são tão incríveis, são do tamanho de um campo de futebol, às vezes. São enormes. E aparece de uma hora para outra, E outra coisa, eles são simétricos, perfeitos, entendeu? O trigo fica deitado. Né? Tem outra característica que são os bulbos, né? Que eles estouram de fora para dentro, como se tivesse uma energia de micro-ondas. Caramba! Ali em cima daquilo ali, né? Eu entrevistei um inglês, porque isso tudo começou, eles chamam também de círculos ingleses, né, os crop circles. Então isso começou lá na Inglaterra, perto de um lugar chamado Wiltshire. E eu entrevistei um cara chamado Gary King, que virou nosso grande brother, assim. E ele foi a São Tomé das Letras, né, foi o melhor lugar do mundo para ele dar entrevista. Meu sonho é conhecer lá. E o Gary é um inglês, assim, um gentleman, cara, E aí ele conta muitas histórias, né? E a principal foi que eles estavam num grupo de 50 pessoas, né? E anos pesquisando, depois de anos, assim, e com câmeras ligadas, etc. E a surpresa foi a seguinte, eles escutaram uma forma de sibilo, uma coisinha assim, mas ninguém deu bola. Sim. Minutos depois, alguém viu, o desenho já estava gigantesco ao lado deles. Tipo segundos, tipo... à noite. Nossa. Então, existem os falsos, mas na realidade é um fenômeno que está sendo investigado há muito tempo, né? Tem muitas características, a gente está falando aqui um pouquinho, assim. Muita gente que está estudando, né? E inclusive lá em Wiltshire, assim, as pessoas se reúnem, tem um café, é muito legal. Né? Então tem todos os crop circles, tem as temporadas, porque eles aparecem quando o trigo está para ser colhido. Caramba! Eu acho que eles levam para fazer uma cerveja. Também é uma das características, né, do tipo trigo, e principalmente no trigo, mas já apareceu em outros tipos de plantações também. Sim. Né? É bem legal, é um fenômeno. Gosto muito de ler sobre isso. Né? Posso fazer uma pergunta aqui? Essas estátuas grandes, assim, compridas, né? Você fala que tem um peso enorme. Quem carregou aquilo? No caso do Egito Antigo. Que custa milhões, toneladas. Muitos anos, né? E é muita tonelada. E como que aquilo chegou ali, né? Como tem alguma as coisa pirâmides embaixo, do alguma coisa, é Egito. isso? Sim, Então, essa é, né, aquela questão que o pessoal comenta, né? Não teria como, porque teve muitas, inclusive, pedras que são grandes, que às vezes tinha só em uma localidade, e elas às vezes iam aparecer no outra parte, do outro lado do mundo, assim, vamos dizer, né? Então, não teria como mover aquilo. Até nos dias de hoje eles falam que não existiriam guindastes para mover essa questão, e a pirâmide também, né? Existe obviamente aquela teoria, né, científica de que eles iam montando aos poucos, né, as pessoas que trabalhavam na época lá, mas é um mistério, na verdade. Para mim é um mistério. Teve uma pirâmide, acho que tem o do Lord Pakal, né, no México, que foi descoberto acho que em 49,
quando eles, né, pegaram em cima do sarcógrafo, tinha como se fosse tinha como se fosse um astronauta inca. Nossa. Ele estava manuseando tipo um equipamento, né? Ele foi esculpido, né, nessa pedra. E aí você via, né, como se ele tivesse com a mão no manche de uma aeronave. E aí eu lembro que o pessoal da NASA, eles pegaram uma imagem de uma cápsula que vai para o espaço hoje, então era muito parecida a posição. Né? Então como que estava esculpido ali e o ser que estava ali, que era um deus para eles, que eles estavam, né, fazendo essa menção ao deus deles, né, do Inca, ele estava como se estivesse indo. Né? Então Subindo. como que eles iriam fazer isso naquela época? Esculpir? Então é um mistério muito grande. Chega a ter pedra com 20 metros de altura. Isso, É um exatamente. negócio, assim, é lapidado, né? Um negócio comprido, assim. Mas como que, né? Simétrico também. simétrico. E como que eles tinham conhecimento também de uma nave que voa, tipo, não existia nada, né, Tinha disso. nada. Tem um programa no History que chama-se Alienígenas do Passado. Ai, eu adoro. Eu comecei a gostar Que e tu já deve ter visto. Me doutrinou, Tem né? várias temporadas que tratam exatamente disso. É. Eles têm essa teoria de que os anjos não seriam anjos, né? Enfim. que as eles carruagens de relacionam- fogo eram, na verdade, naves já naquela O época. próprio folclore nosso, né? Esses personagens, enfim, que aparecem poderiam ser, a princípio, seres de outro planeta ou seres interdimensionais, né? Porque a gente não sabe, na realidade, se existem teorias de que são seres dimensionais que viriam de outra dimensão e também de outros planetas. Eu acredito Foi o que nos eu tava dois. falando Eu pra também, você, né? O Jacques Vallée, Eu né? falei que é o agora cara há pouco pra ela que eu tava vendo que tem muita gente que fala que não são de outros planetas, são pessoas, somos nós do futuro. No futuro, a gente tava também- conversando sobre isso. Também tem isso, também tem isso. E assim, voltando assim na pergunta, né, do bichinho da ufologia, né? Sim. Você teve uma experiência e aí a partir dessa experiência surgiu o interesse de vocês. Você também, como que foi a experiência de vocês e o acho que que uniu vocês? O Fred pode comentar. A minha foi meio parecida também, assim, eu tive Mas um tu era criança avistamento. também? Eu adorava ver as séries, eu já sou um pouquinho mais velho, eu via umas séries que talvez você não conheça, mas eu via Ultraman, umas séries robô gigante, que eram umas coisas mais infantis e tal, mas que tinham a ver com ficção. Japonês, desenho japonês, né? Jaspion. Tinha a ver com o Que saudade. ficção científica, né? Que era muito legal, né? Perdidos no Espaço. Eu adorava. Aquele seriado também que tinha na TV aí, que eles iam em vários planetas, né? Uma nave que viajava. Qual que era? Perdidos no Espaço? Acho Não, que era. pode ser. Não, Não. os Jacksons, que eram. Não, o Jacksons não é é nós esse. do futuro. Disfarça, tô confundindo. A Alexa com já o- estava lá já. Os Jetsons. Qual que era? Isso que era muito interessante, que os Jetsons, eles mostravam naquela época coisas que acontecendo hoje, hoje. por exemplo, as telas planas, né? Como que poderia lá nos anos, sei lá, Carro Videoconferência. Carro voador. Carro voador, videoconferência. celular, smartphone, né? Muito louco isso. Mas uma pergunta aqui, que tá. Esse telescópio novo aí, é James Webb, né? Ele tá trabalhando atrás do sistema solar, que vai pegar as galáxias. Então é um negócio que tá assim, revolucionário isso, né? Sim. Será que através desse Telescópio aí a gente vai conseguir descobrir mais vidas em outros planetas? Então, quem sabe, né? Eu acho que é o início de tudo, né? E também é um enfim. passo pra gente também se aproximar Sim. ainda mais deles, né? Até a origem da Terra, né? Pode ser através disso, né? Sim, eles estão. Nossa, está sendo uma revolução pela telescópio. qualidade das lentes, né? Cada vez mais Nítidas. né? Mas daí você estava falando da experiência, como que foi? Sim, eu tive daí uma experiência que eu nunca relacionei ufologia agora, alguns anos atrás, que eu relacionei, que eu também vi um OVNI voando de dia, eu tinha 12 anos. Nossa. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul, né? E uma cidade bem pequenininha e, enfim, era de manhã, eu jogava tênis, estava voltando para casa sozinho e eu vi como se fosse uma vimana, uma cápsula, sabe? Dessas que pousam na lua e prateada, voando assim, ó. Em formato de charuto. Não. Uma cápsula. Uma cápsula mesmo, mesmo. Uma pirâmide. Como se Uma fosse pirâmide. quase um Muito distante de você? um açucareiro, sabe? Uma Nossa. coisa, aquele formato O clássico. Exato. Ah, que legal. Tava E muito ele distante? Muito perto. Muito perto. Por isso que eu vi, eu não vi uma luz, eu vi um objeto Você mesmo. viu... Só que eu me lembro que eu relacionava isso a um satélite, eu achei que era um satélite, né?
E na época... Então não sei também o que eu vi, né? Mas foi uma coisa que eu lembro. Incrível, né? Lembrar disso, né? Então... E aí o nosso encontro com o Marcão foi na produção do De Carona com os OVNIs. Eu cheguei na realidade eu via tudo que o Marcão fazia. Né? Eu pesquisando antes do programa, né? Você já acompanhava? Eu já acompanhava tudo da ufologia, né? Na real, sim, eu tive um grande amigo meu, um editor. Eu sou produtor audiovisual, eu trabalho com produção de vídeo há mais de 30 anos, né? E eu contratei lá na minha produtora um editor, o cara era doido por ufologia. E aí voltou toda aquela história. E aí, sei lá, aí começou essa coisa de séries, a gente poder ter oportunidade de trabalhar com TVs que não existisse mercado no Brasil. Não. Era um mercado bem assim, o pessoal trabalhava contra as informações, né? O que aparecia de informação, de notícia, o pessoal trabalhava para esconder, né? Não, mas eu tô dizendo assim, no mercado, não existia um mercado das produtoras brasileiras produzir para o mercado internacional. As TVs não vinham para cá. Então a gente tinha um mercado ou fazia publicidade ou fazia cinema. Olha só. Né? Então, ali em 2008 que esse mercado se abriu para nós. Sim. E aí eu tinha muita vontade de fazer, e aí comecei a estudar e comecei a escrever projetos para a televisão, né? E aí, um dia veio essa história do De Carona, né? Caiu o nome, caiu tudo. E aí comecei a escrever a série. Um ano depois ela foi aprovada no History. O nome veio por quem? Na realidade, eu criei o nome porque a série, ela viajava, o sentido, enfim, o mote da série, né? Era a gente ir para os hotspots, que são os lugares considerados... Tu ia de carro mesmo? Eu posso te contar. Agora a gente quer... Porque apareceu uma van, né? Tem toda a logística, né, que a gente fez. Porque ele chegava com o carro. Mas a série, ela trata do quê? Eu fui a lugares considerados hotspots, que são lugares onde tem maior incidência desses avistamentos ou da presença desse fenômeno, né? E aí eu conversava com os investigadores desses lugares, né? E com as testemunhas que estiveram com o fenômeno cara a cara. Nossa. Então a gente fez esse é o sentido do De Carona. Aí veio o nome, De Carona com os OVNIs. Então foi legal, pegou, eu não mudei, foi sempre esse nome, né? E aí foi bem interessante que a gente fez uma reunião presencial. A gente mandou uma sinopse pro History e o History gostou. E aí a gente teve uma reunião presencial. Nessa reunião eles normalmente ou pedem um roteiro ou um piloto, ou um promo, que eles chamam, que é condensar a série em 5 minutos, quase uma peça publicitária, né? E aí 2 semanas depois foi aprovado e aí começou toda, né, o orçamento, não sei o quê. Mas para vocês terem uma ideia, então, o processo foi de 2015 e nós entregamos a série no final de 2018. Nossa. Estreou em dezembro de 2018. Então foi quase 2 anos. Né? O primeiro ano foi mais de aprontar o orçamento. Preparar as pautas também. A equipe, roteiro, papapá. E aí depois que a gente foi para os finalmente, assim, para gravar. Quanto tempo foi, né, de viagem mesmo? De viagem, gravação, produção, uma coisa que é bem importante, assim, a gente, quando produz uma coisa, principalmente quando a gente não conhece os lugares, então a gente fez uma viagem anterior, o Marcão me acompanhou em toda essa viagem. O Marcão foi o consultor da série, assim, foi o cara que botou a gente no chão, no sentido de não viajar, né? E a gente procurar, porque a ideia era fazer uma série séria de ufologia, filtrar o máximo, mais leve, mas também pretendendo atingir um grande público, trazendo, né, as informações com mais clareza. Exato, né? E a gente queria ter casos mais verídicos possíveis, né? Bem com provas, né? Com vídeos. E como vídeos. que vocês pesquisaram esses casos para chegar naquilo? Eu tô fazendo uma pergunta em cima da outra, olha só. Não, gente. Mas é que é muita coisa, né? Eu fiz toda essa pesquisa anterior, né? O Marcão depois entrou com toda a bagagem dele de ufólogo, né? E aí juntamos tudo isso, o Gevaer também da revista UFO nos abriu. Porque você precisava ter certeza daqueles casos serem reais, exatamente, né? Porque tem uma pegada aqui, tem uns que... Tem uma galera que viaja na maionese. Então foi um trabalho super pensado antes, né? E aí a gente realiza uma viagem que a gente chama de platô,
que é uma viagem que a gente foi em todos os lugares antes de gravar. Sim. Gravamos com todas aquelas testemunhas antes, Sim. né? E ali tu olhando no olho, tu vendo a verdade das pessoas, foi que a gente selecionou os melhores casos e aí a gente partiu para E são pessoas finalizar os simples, roteiros né? e Sim. aí depois ir gravar. E nesses lugares que você foi, né? Você Sim. chegou a acompanhar também, Marcão? Marcão Chegou aí? foi. Eu E fui em algumas do Platô. Quase tudo, né? Com a do Platô e depois do de carona foi. Todos, foi todos, também. né? Foi. E teve algum lugar que aconteceu alguma atividade ufológica ali com vocês? Foi, Vocês estavam lá, né? Não, o Fred foi o primeiro a presenciar na viagem. eu do tive. Platô. Tá, eu vou contar uma, depois tu conta de Minas. Eu fui na primeira viagem, quando eu cheguei na Chapada Diamantina, que é um dos episódios que eu mais gosto do Chiquinho de Igatu, né? Sim. E a Chapada Diamantina, né? Diamantes, extração mineral, etc. Cavernas, um parque ambiental lindíssimo, né? E eu cheguei e conheci o Chiquinho, uma figura ímpar, né? E logo então o Chiquinho assim, vamos lá pro platô pra gente ficar de frente pra montanha onde diziam que existe uma base alienígena, né? E que eles estariam garimpando nessa base. Sim. E aí a gente sentou de frente em cima de uma montanha, olhando de frente para essa outra montanha, né? E aí o que eu vi? Aquilo que eu estava contando antes para vocês. Eu vi uma luz saindo. Então assim, eu estava no alto e olhando para o alto, né? Na minha... No horizonte. No horizonte, exato. E aí de repente eu vi como se fosse um flash, cara, uma coisa... Não foi um flash, foi uma luz diferente saindo, fez assim, ó, Nossa. pro céu, Nossa. entendeu? Como se uma coisa âmbar. Nossa. Diferente, sabe? E muito rápido, com quase um piscar de olhos. E aí tem a coisa que eu conto também, que foi a mágica. No fim do episódio, eu fiquei... a gente acabou usando o áudio daquele momento para o fim do episódio real. Depois, na real não, né? A gente, oficial, editamos, né? A gente editou Sim. para o final do episódio, que o Chiquinho grita, você viu, eu vi. Né? Ai, emocionante. Foi né? emocionante. E aí o mais interessante, aí que a coisa pegou mesmo, o que saiu na câmera? Cara, e aí foi incrível, porque tinha duas bolas. Daí vocês voando. colocaram em câmera lenta, Tinha tudo pra duas ver. Com bolas zoom, né? A gente acabou não usando essas imagens também por uma decisão do diretor, etc. Mas poderia ter sido usado, porque Sim. foi algo real ali com Foi, vocês. mas é porque a gente tinha imagens melhores das luzes de Igatu. Né? A gente teve um casal que a gente entrevista no final do episódio, que é o Marco Antônio, que é um engenheiro, e eles gravaram por quase 1 hora essas luzes. Caramba. Nossa. Então é assim, é bem normal aparecer. Eles sempre avistam ali naquela região. Ali em Igatu, o pessoal diz que todo mundo já viu. Que coisa, né? Porque Minas, né? Então. E depois o Marcão agora pode contar do nosso avistamento, que tá na série também, em Minas do Camaquã, no Rio Grande do Sul. Esse. Ah, Eles tá. viram de frente, eu tava segurando. Porque assim, a gente foi a única vez que eles estavam gravando a abertura. Aquela abertura que ele vai. sim. Meu nome é Fred Mosh, sabe? É muito legal. Aí ele vai, né? Daí tava gravando 3 dias a pra cena. gravar aquela abertura. Caramba. E é uma abertura pequenininha, 3 dias, poxa. 3 dias. E aí ele tava fazendo no drone, né? Tinha o drone que era a nave, que depois a computação gráfica ia entrar. Aí eles estavam fazendo a cena. Eu lembro que era bem no final da tarde. O interessante é que aquele horário é horário clássico, às vezes, de aparição mesmo. Quando aparece, às vezes é na parte da manhã, quando tá amanhecendo. E geralmente no final da tarde, parece, não sei Sol tá porquê. se pondo. O pessoal comenta muito, né, na ufologia, assim, que esses horários são mais típicos, assim, né? Então aí eu lembro que a gente tava com uma estrada, né, era normal, passava carro, era uma estradinha de terra, tinha a ponte. Eu tava com o rádio, tentando segurar os carros que vinham do outro lado, né? E os carros que vinham eu falava, pode esperar um pouquinho que a gente tá gravando uma cena. E aí eu falava, tem carro aqui. Aí tanto que no programa aparece, quando apareceu, que aconteceu, eu não vi. Daí eles passaram lá e falaram, tem um carro aqui, até aparece na gravação. Daí o OVNI Duda, falou, o diretor. Marcão. E eu tava com a minha câmera, junto comigo, nós tava já escuro, muito breu. Daí quando eu saí correndo pra ver, aí eu lembro que eu vi o pontinho dela, assim, ainda eu peguei a minha câmera, consegui filmar o rabo dela descendo atrás da pedra, só que eles estavam de frente. Com a câmera oficial gravando. Nossa, pegaram tudo. Vocês pegaram Chegaram a tudo fabricar. aquilo. Que da hora. E
quem que viu aquilo lá? Eu não lembro. Quem que chegou e viu? O Duda. Foi o Duda Acho que foi que o Duda viu. e o Marcelo, o câmera. Que eles viram, Olha né? só. E aí eu falei assim, não, é satélite. Porque eu achei que era ISS, Estação Espacial. Só que ela fez um comportamento Muito baixo também, né? muito desceu, né, diferente, pelo porque que ela vocês parou e daí de repente desceu. A ISS não Parar, assim, meu Deus, para. Pra trás da ISS. montanha, ela desceu pra trás da montanha. Pra aquela pedra linda. Tipo, sabe? parou aqui e desceu. E desceu, Aí tá lá, daí eles colocou no episódio de Minas, no Camacuã. Exato. Teve Não é? uma análise também. Na Isso. realidade, não se comprovou o que era aquilo. Porque eu lembro que daí no outro dia o Ah, pessoal, mas né? vocês viram a olho nu, a gente sabe quando Foi- é, né? foi Não incrível, tem... foi Mas incrível, eu tava suspeitando que era ISS. Aí quando a gente entrou no outro dia no site, porque tem lá toda a trajetória. Dá pra saber. ver, E onde tava? Não tava lá, não tava Não naquela tava lá. região que eu lembro. Ai, que legal, né? Que Então, eu falei, mais opa. uma prova, né? E aquele localidade, segundo a Guacira, que é a moça que é entrevistada nesse episódio de Carona junto da filha, a Tabata, né? Que eles viram lá, o objeto, tiveram uma experiência interessante. Ela comenta que muitos grupos de ufologia místico também vão para aquela localidade para fazer assim, como se fossem algumas vivências filosóficas, entrar em contato com esses seres que lá, como ela tem minério de cobre, né, muito intenso, era uma antiga mina de cobre, e a energia de lá, eu senti o Fred, eu não sei explicar, é uma energia diferente, é muito tranquilo, sabe, muito gostoso. Traz Então tem paz. esses grupos de filosofia que vão lá e fazem, que a Guacira falou, que entram em contato. Meditação, Ela tem né? um centro de espírita lá também. Esse lugar, para vocês terem uma ideia, fica 30 quilômetros para dentro assim, do mato, assim, uma estrada de terra, bem difícil acesso. A cidade tem 200, 300 pessoas só morando. Vive de turismo, né? E agora, principalmente depois da série de turismo ufológico, Ah, assim, tem agora- bastante coisa acontecendo lá. Virou muito legal. point, né? Virou um hotspot lá. Aqui no Brasil, aonde que tem mais casos de aparição? Na real, eu acho que no Brasil inteiro tem. Se a gente quer, né, percebe, a gente tem contatos aí no Brasil inteiro de ufologia, então até não dá nem pra filtrar, porque é tanta gente que Quando manda eu fui dar mensagem. um Google, apareceu muito Nordeste, O né? Nordeste Que eu até tem comentei muito. com vocês. Sim. O Nordeste é muito rico também, mas toda a localidade aqui, Sudoeste, litoral, é muito incidência. Nossa cidade de Sorocaba, aqui, algumas regiões já teve vários casos famosos aqui. Então eu acho que o fenômeno ele acontece como um todo, em todo lugar, né? Mas assim, a gente percebe, que eu estava comentando com o Fred, né? São locais onde parece que tem incidências de minérios. Então toda localidade que tem incidências de minério, tipologia, por exemplo, de biodiversidade de plantas, animais, que nem a Jureia, é um local que eu lembro que no início dos anos 2000 ali a gente pesquisava muito e tinha muito relato de dentro da Mata da Jureia, que é uma área de preservação, e a gente não poderia ir lá. né? Jureia é perto de Ilha Comprida? Isso, Foi lá ali. que eu vi. Ah, então aí, ó, Eu viu? cheguei a contar pro Marcão, né? Quando Nossa, a gente se verdade. conheceu. Foi lá que eu tive. Lá que você viu, Que então. coisa. E foi mais ou menos esse horário aí que você falou, tipo, perto de Conta a amanhecer. sua experiência. Conta. Mas o Marcão já Marcão já tá Mas Não, eu conta não pro sabe, os telespectadores legal, querem sabe, saber. o pessoal pra ali gente não também. sabe. Eu tava indo pra praia e aí a gente tava descendo de madrugada, né? Então tem a Serra da Anta ali, toda aquela região. E aí eu percebi uma luz meio que seguindo, não seguindo a gente. Sabe quando você olha... Acompanhando. Daí você se distrai, continua conversando, olha de novo e aquela luz lá, e lá, e lá. Aí do nada a luz trocou de lado. Daí a pessoa que tava comigo no carro, tipo, até ficou... E não era meio cético, assim, a pessoa que tava comigo, era meu ex-marido. Ele olhou e falou, nossa, mas que estranho. E eu tive a sensação que eu ia ser abduzida, eu juro por Deus. Sabe aquela sensação daquelas vacas que é encontrada, tudo aberta? Sabe né, que eles dão uma destrinchada ali, né? Eu senti que ia acontecer comigo. Aí eu comecei a rezar lá um Pai Nosso no carro. Falei, Deus, eu não quero morrer. Pelo amor de... E ele rindo, né, da minha cara, né? Beleza, a luz sumiu. E aí quando a gente tava chegando quase em Iguape ali, aí, tipo, do outro lado do céu, tipo um facho de luz, assim, um feixe de luz veio do céu vermelho, assim. Nossa. Eu acho que abduziu outra coisa. Outra vaca, no caso. Não foi eu. Graças a Deus. Não foi a vaca do Todd. Mas eu acho que eu ia ser abduzida. Daí, sei lá, pedir proteção e tal, né? Eu não tava... Todas as pessoas... Eu até ia te perguntar isso.
vocês têm contato com muita gente que foi abduzida. As experiências não são muito positivas, assim, tipo, foi legal, gostoso, tomei um chá com o ZT. Normalmente você é operado ali. Tipo, mas não é uma coisa, tipo, legal. As pessoas voltam traumatizadas. A gente tem o caso do Travis, né? o Travis. Que inclusive é amigo de vocês, né? Eu só fico lá acompanhando. stalkeando tudo. E eu sou fã da história dele, mas ele voltou traumatizado, foi difícil pra ele, né? Tem alguém que teve uma experiência positiva ou a maioria é traumática? Teve uns casos que eu peguei assim do interior, do litoral sul do estado de São Paulo, onde a pessoa se curou, né, foi curada. É um dos Então poucos... foi uma coisa positiva. Foi um caso raro, assim, que eu me lembro, que Caramba. a moça estava com câncer terminal, já estava desenganada pelos médicos, não tinha o que fazer. E aí ela estava caminhando na praia, na areia da praia, e diz, né, segundo o relato dela, ela fala que ela se envolveu numa luz, e aí ela se tem flashes, porque assim, o que aconteceu? Ela apagou, e aí ela acordou, tipo como se fosse passado a noite inteira, e ela acordou na parte da manhã na areia, deitada, como se tivesse dormido. E ela achou estranho, não lembrava de nada, acordou muito esquisita, e aí no momento, né, que ela foi passando o dia, ela começou a ter algumas memórias, flash de memórias, que começava a vir, como ela comentava, que era tudo muito prateado dentro, e como se tivesse uma maca também de prata, assim, ela estava deitada, e aí ela não se lembra direito de ver os seres, né, ou quem que estava do lado lá. E aí ela se lembra depois que ela acordou lá, normal. Só que daí ela começou a melhorar, e aí ela foi no médico, e aí o médico achou estranho, né, e tal, assim, que ela estava melhorando, assim, né, não estava mais passando mal. E aí ele resolveu fazer uma bateria de exames, aí quando ele foi, ele falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, né, nos meus anos de medicina, nunca vi isso, você tá curada. Nossa, assim, arrepia. Estado terminal e se curar, terminal, né? E teve um outro caso famoso, que eu não vou lembrar direito de detalhes, que aconteceu no exterior. É muito louco esse caso, foi investigado por pesquisadores muito sérios, que a moça também estava dentro do hospital, assim, terminal, e aí ela comenta, né, os pesquisadores falam que eles levaram ela flutuou, saiu pela janela, foi levado, foi curada, e aí botaram elas de volta. E tem um outro caso do Brasil, esse vocês podem procurar no YouTube, tem um relato de um militar do exército, que também estava desenganado, ele falou, eu vou morrer na mata, porque ele tinha treinamento de selva, ele criou um acampamento, ele foi pro meio da mata, e lá ele fala que ele estava já praticamente nos dias de falecer, daí ele não se lembra direito, daí ele fala que foi envolvido também por uma luz, foi levado para dentro de um recipiente, que ele não lembra o que, e lá ele lembra dos seres, que ele falam que eram seres nórdicos, né? Tipo a galera do Astar. Isso, que hoje ele fala que é os pleiadianos, né, na concepção dele. E aí ele fala que ele foi curado e tal, então tem um depoimento dele, todo mundo pode procurar lá, acho que é capitão do exército, que foi abduzido e foi curado. Tem um cara que eu gosto muito, assim, a gente entrevistou na série também, que é o Dr. David Jacobs. Ele é um especialista em abdução, o cara trabalha mais de 50 anos com hipnose regressiva. Ele já tratou mais de 1.500 casos de abdução nos Estados Unidos, de pessoas de diferentes lugares que vêm e contam a mesma história para ele, né? Então, toda a pesquisa dele é baseada nos depoimentos e nas hipnoses regressivas, né? Então, ele chegou a algumas conclusões nisso tudo. Então, de que os Greys pequenininhos seriam os que sequestram as pessoas e levam para dentro das naves fisicamente. Não é espiritualmente, o corpo vai mesmo. Vai, fisicamente, normalmente vai voando mesmo, uma luz leva para cima, né? E aí teriam os Greys altos, porque existem várias raças, tal qual nós aqui na Terra, existem os Greys também de várias raças, e que esses Greys seriam os responsáveis por realizar os exames, né? Botar chip. E é por isso que a galera associa como hostil, né? E ele acredita que, então, toda essa pesquisa dele não é baseada em um depoimento, mas em centenas, tá? Então, ele diz que os que mandam nessa história toda são reptilianos, com características de répteis. Que esses estão infiltrados aqui seriam conosco. Os chefes dessa história. E os Greys seriam abaixo deles, ou
né? Eu já ouvi falar que Comandados por eles, né? que a Terra, na verdade, começou pelos reptilianos, E não aí- sei se procede. E outra característica que ele conta também é que eles não consideram que esses ETs sejam bonzinhos, que existe uma agenda, e ele vai muito mais fundo, tá? Ele acredita que hoje existam centenas de milhares de híbridos, filhos nossos, de mulheres terráqueas Com eles. né? Obviamente em testes do laboratório, enfim, que eles já estariam morando aqui. E já existe, para te ter uma ideia como a coisa vai longe, ele bolou um nome que chama os híbridos, que seriam já os filhos de híbridos com terráqueos. Nossa. Então essas Já pessoas são que várias estariam- gerações. Exato. E aí também tem uma outra característica da abdução, né, Marcão, que é muito importante falar também, que os pais são abduzidos, os filhos são abduzidos, os netos são abduzidos, toda a geração da família. Tem a E cadeia, existe assim. comprovação disso Sim. já também. E um dos primeiros casos de abdução aconteceu no Brasil também, né? Que foi o Vilas Boas, exato. né? Só que os Antônio Vilas Boas, né? Antônio Vilas Boas, ele inclusive... Ele teve filhos, né? Ele, assim, tava fazendo um levantamento, como aconteceu lá na década de 50, teve o Suenaga, que ele teve lá no início dos anos 2000, é um ufólogo que mora no Japão, brasileiro, e ele escreveu um livro, inclusive o livro chama 50 Tons de Grace. Não acredito que já inventaram um pornô gay. Mas é muito interessante, que são casos sérios, assim, que O ele nome não investigou. foi muito feliz, né? O nome não foi. O nome não foi muito legal ali, Acho que não. o título do livro não foi. Muito louco, 50 Tons de Mas Grace. o cara é um baita pesquisador. Ele é seríssimo. incrível, seríssimo. E E aí O ele nome não foi sério. o nome acho que ele fez pra gente, né, associar, acho né? que foi o pessoal da revista que não sei. entrou. Eu sei que foi. Aí, justamente para chamar atenção É, pra É, galera. vai ser polêmico, né? É porque é um livro baseado somente em casos sexuais que teve entre extraterrestre com humanos, né? Só que esse caso do Vilas Boas, tem uma teoria também que eles falam que, na verdade, aquilo foi um experimento americano, que a nave que desceu lá eram agentes americanos que estavam vestidos daquela maneira, que estavam fazendo, né, alguns testes. Mas o Suenaga, eu lembro que ele entrevistou os parentes do Vilas Boas depois, quando ele esteve lá no início dos anos 2000, né? E todos confirmaram que realmente era verdade, né? Que aconteceu que mesmo. aquilo aconteceu mesmo, que ele ficou um pouco depois com sequela. Tem, acho que do Flávio Cavalcante, que é um programa muito antigo, que não é da nossa época. Eu já vi, né? Vocês lembram, né? Eu lembro pequenininho, não é tão Não é tão... apesar dessa barba, né? E aí eu me lembro que tem no YouTube também, em algum lugar. O pessoal ligou pra ele explicando, ele já estava um senhor intelectual, tinha se formado em direito, né? Saiu lá do interior. É um caso muito interessante ele dos Vilas Boas, e chamou atenção internacional, né? Que é um dos casos mais antigos. Ele foi levado, fez Caso Tasca, né? O caso do Nelson Tasca é incrível. Bem incrível, um caso em Santa Catarina também. Chapecó, né? O foi. caso do Arthur Berletti, do Rio Grande do Sul. Teve um caso, todos viraram livros, né? Bem interessantes, assim, os casos. E assim, na opinião de vocês, né, que são pesquisadores, o que vocês acham que é a intenção deles? É mesmo fazer uma raça híbrida, melhorar a nossa genética? Sei lá... Usar a gente como experiência pra alguma coisa. Ou até uma cura para uma doença que eles tenham lá. O que você acha? Qual que é a ideia deles? É difícil, são hipóteses, né, que a gente tem. Acredito que existem, cada tipologia de repente tem um interesse, eu acho, né? Tem esses que são benevolentes, porque também tem a questão que eles falam, né, as pessoas falam assim, que eles não podem muito interferir no nosso karma. Sim. Quem teria o direito, por exemplo, essas poucas, raríssimas pessoas que tiveram cura a partir deles, foi um caso em especial. Mas como você falou, ela fica realmente uma experiência traumática. Eu não gostaria de ser abduzido. Então, eu também, pela sensação que eu tive, eu ia virar um churrasco ali, fácil. É que eles usam, às vezes, é muito traumático, né? Experiência traumática. Eles introduzem coisas na narina, né?
né? Retiram sangue, deixam marcas, né? Implantam chips justamente para o monitoramento. Então, geralmente, eles comentam que, como o Fredão disse, já vem da família de gerações anteriores. Por exemplo, eles estão estudando aquela família e pronto. E também tem um pesquisador brasileiro que escreveu, chamado Sequestros Alienígenas, que é muito antigo, que é o Mário Rangel. Ele é um hipnoterapeuta, né? Que ele fez especialista e hipnotizava muitas pessoas. E ele chegou a uma conclusão de uma teoria que ele percebeu que as maiorias das pessoas que ele fez regressão, que constatou realmente que era, a princípio, uma abdução, essas pessoas, elas tinham o O negativo? O negativo. Já ouvi falar isso também. E uma coisa importante também que eu esqueci de falar, as pessoas, por que é usada a regressão? Porque as pessoas não se lembram, que é o chamado missing time, um tempo perdido, né? Então tu é sequestrado, tu é levado fisicamente e tem um apagão. Eles usam aquele raio igual do MIB, né? O raio exatamente. Neuro. Chega lá. E aí as pessoas lembram na regressão daquele fato, tipo assim, eu vi uma luz. E aí, de repente, meu carro tava andando na estrada e aparece um outro local da estrada virado pro outro lado. A gente teve uma experiência assim, pai. A regressão Você quer bem... contar? Conta, pai. Não, conta. Conta mais detalhada aí. A gente teve desse lapso de tempo aí, aconteceu isso. De ter o flash de luz, de ver o ponto de luz e depois a gente já ter passado o acidente. Nossa, verdade. Tava eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. Nossa, não é meio parecido com aquele que você conversou, cara, lá de Itapoá, da Estrada Cornel? Assim. Ela teve o carro, estragou, né? E aí eles tiveram também teve um lapso. Assim, A família inteira. Mas foi pouco tempo, foi tipo uns 10 minutos, né? Vocês estavam no carro? Mas 10 minutos é bastante tempo. 2 pessoas, mas por exemplo, o Travis ficou uma semana fora. O Arthur Berletti foi... Não sei se foi uma semana, não, foi por aí. O Arthur Berletti foi 5, 6 dias, né? O Arthur Berletti, esse é um caso muito incrível que aconteceu em 1957, mais ou menos. Ele era um tratorista da prefeitura de Sarandi, no Rio Grande do Sul, que é pertinho da minha cidade, inclusive, né? E a história é muito louca. E ele era um analfabeto, né? E desceu uma nave e a nave sequestrou ele. E aí ele conta, depois do livro dele, o livro é incrível, tá? Tem em PDF já, é fácil de conseguir até. Ele conta que o motivo do sequestro dele é porque o nosso trigo era melhor que o deles. E eles queriam descobrir, já como agricultor brasileiro, como é que eles plantavam melhor. E até hoje eles roubam o trigo, né? Mas eu tenho essa teoria. Eles fazem uma cerveja melhor. Eu vou te contar 2 coisas sensacionais e que ficaram marcadas nesse livro, tá? Primeiro, ele fala do povo, ele foi levado para esse planeta, que são arcturianos, tá? Aí ele conta todo o sistema político deles, ele andou de carro voador, Jetsons total. E aí ele via assim que o povo se comunicava através da televisão. Como? Em 1957, da onde que esse cara tirou essas ideias? Não tem como, né? E aí, cara, o mais incrível, ele viu num telescópio a Terra, e aí ele fala, a Terra era azul. Nossa. Antes do Yuri Gagarin. O Yuri Gagarin é 61. Foi o primeiro cara que disse isso. Muito Caramba. Então olha que incrível, o pessoal tá tentando cara. ouvir dizer, para descredibilizar o caso dele, falando que ele deixou uma carta escrito que aquilo foi tudo invenção. Mas como que ele escreveu se ele é analfabeto? Pois é. Nossa. Alguém escreveu com ele, né? Teve um ghostwriter ali, alguém que escreveu para ele. Mas a história é dele, né? Caramba. Não tem como, né? Quanto mais... Às vezes você até começa a estudar meio cético, mas quando você vai se aprofundando, você começa a ver que não tem como alguém inventar isso lá na década de 50, como você falou. Tem. Muita gente inventa, né? Por isso que a gente pesquisa, por isso que a gente procura se inteirar, ter essa... Porque a pesquisa de campo é um braço da pesquisa científica, né? Que tu vai a campo, vai perguntar para as pessoas e vai recolher provas naquele lugar daquilo que aconteceu, né? Então, a ufologia mundial é baseada nisso, né? Obviamente que hoje em dia já tem
eu considero que já tem provas, né, fotográficas desses objetos físicos que aparecem aqui que a gente não sabe o que são. Inclusive diz que no Senado, cara, não sei se são extraterrestres, mas existem. Sim, O fenômeno já está comprovado que existe. Agora a gente não sabe se da onde vem. Acho que sim. Teve um congresso agora, que teve a audiência do Congresso americano. Foi recente, estava lá montando o documentário com o James. E aí eu me lembro que ele ficou desesperado, o James Fox, né, que ele queria mandar uma equipe lá pro Senado para filmar. Só que a gente tinha que ir para Los Angeles para fazer lá a mixagem, era na mesma data. E aí o David West, que é o nosso, né, que foi o diretor de fotografia, ele ia mandar para lá. E ele pediu autorização pro Elizondo interferir para entrar lá, só que eles não deixaram. E aí diz que a audiência fechada, diz que eles mostraram vídeos incríveis, diz que muito compelling, o vídeo muito autêntico, assim, diz que objetos triangulares saindo da água. É isso que foi falado, assim, nos bastidores dentro do Congresso. Então, não foi aberto ao público, não sei se isso é verdade, mas isso foi um comentário que veio de um americano, colega, essa semana passada. Inclusive o Brunão que estava com a gente ontem também confirmou essa questão que ele soube lá, né, que a mãe dele mora lá nos Estados Unidos e tal, então muito interessante essa questão. Eu acho que o disclosure, e aí tá para vir aí, né, o desacobertamento cada vez mais a gente espera. Vamos ver, né? E agora, né, voltando a falar aqui, né, que nós temos o maior caso, né, que aconteceu no Brasil, com o maior número de testemunhas. Marcão, conta pra gente como é que surgiu, né, esse convite. Eu estive com você durante a pandemia, né, que a gente participou lá do Área 15, né, inclusive um beijo pros meninos, né, que fez a ponte na nossa amizade, né, que a gente se conheceu lá. Nem fale, Lucas. Então, e eu aprendo muito com o Marcão, né? Eu só acompanho ali. Vice-versa. Não, eu nada. Sim. Gente, eu nada. Você falou coisas lá que eu... Nossa, verdade, é sério. Essa parte dos pleidianos e tal, né? Eu sou fã desses caras aqui. E aí, a gente conversando e tal... E aí surgiu, você, né, sempre especialista no caso Varginha, como é que surgiu esse convite? Naquela época, já estava sendo conversado sobre esse documentário ou não? Aconteceu assim rápido? Então, na verdade é um projeto que eu comecei, quando eu conheci o James em 2011, ele veio para dar uma palestra em Peruíbe, que foi no Congresso Internacional de Peruíbe que a revista UFO realizou, e eu tive a oportunidade de conhecer ele, a gente virou amigo ali e tal. E aí ele não acreditava no caso Varginha, né? Porque ele falou, como que... É uma história muito fantástica, assim, né? Como que criaturas vão ser perambular. Ele até usou esse termo, né? Perambulando pela cidade. Exatamente. Inclusive ele sempre tá falando nas entrevistas agora. Daí ele veio pra cá e a gente ficou... Eu lembro que depois ele queria ficar uma semana a mais no Brasil. Eu tava muito preocupado porque ele não falava português. E ele ia pro Rio, né? Ele queria ir pra algum lugar, ele tava pedindo, né, tava querendo ir. Daí eu falei, como eu ia muito pra Paraty, falei, nossa, vocês têm que ir pra Paraty, né, eu gosto muito de lá. Falei, onde que é? Eu mostrei pra ele tudo, ele gostou. Aí eu percebi, mas como que vocês vão fazer? Ele falou, não sei, eu vou alugar um carro e ir pra lá, mas vocês não falam português. Aí pensa, Brasil fazer, não é pra amadores não, meu filho. É verdade. Aí eu me lembro que eu fiquei... Então... E aí eu me lembro que ele pegou e falou... Eu falei pra ele, eu fiquei preocupado. Eu falei, não. Aí eu liguei pra cá, falei, vou ficar mais uma semana, fui liberado. Aí eu levei eles. Daí a gente teve essa oportunidade de conversar durante essas semanas e tal. E ele falou, achou muito interessante, assim. Ele falou assim, você acha que daqui a 1 ano, se eu voltar com uma produção de audiovisual, você conseguiria produzir um episódio? Daí eu falei assim... Pra ontem. Eu falei, não, mas é que naquela época foi muito louco, porque eu já ia pra Varginha, só que as meninas, as testemunhas não estavam falando. A única pessoa que eu tinha encontrado era a mãe delas, tinha conversado, mas elas não falavam. Pelo qual motivo? Medo? Por causa da chacota, né? Elas foram muito judiadas na parte de tiração de sarro, até hoje, assim, lá. E aquela época, ela tava ainda muito mais restrita. Daí eu falei, olha, James, eu não sei, eu acho que sim, consigo. Beleza, aí passou, aí ele foi embora e tal, acho que quando foi, eu me lembro que acho que em dezembro já, de 2011, ele falou, a produção do NetGeo vai entrar em contato com você e a gente vai pra aí pra gravar um episódio. Eu falei, como assim? Nossa, daí eu fiquei, tive muito pouco tempo pra produzir, aí eu fui pra lá. Foi bem fraquinho, assim, eu consegui com muito custo, para resumir bem, a gente conseguiu convencer as 3 meninas, pela primeira vez depois de um bom tempo, a gente gravou no terreno, só que o programa Chasing UFOs, era uma porcaria, porque eles
Eles eram muito sensacionalistas, eles... Era tipo o Nelson Rubens. Qual que era? Para. Eles faziam fake, por exemplo, a gente não tinha um porquê, tipo, que nem o James ficava muito bravo nos bastidores, ele contava. Com fogo. Eles faziam todo um cenário pra... Nossa, você escutou? Não sei o que, meu Deus, nós estamos no meio da floresta amazônica no Brasil. Muito fake. Tava lá no Extrema, numa pousada. Coisa, entendeu? Então a gente não... Aí o James tem umas falou, séries assim. faz parte, na verdade, um pouco, claro, né, do audiovisual e tal. Mas a gente que é um pouco mais chato, né, de pesquisador, a gente não gosta. E o James já não gostou do formato, tanto que foi pra lá pros Estados... daí saiu a primeira temporada. E aí eu me lembro que ele ficou bravo e aí eles venderam a segunda temporada e ele saiu. E ele falou, não vou participar mais, que eles eram em 3. Sim. Aí ele falou, vamos produzir um negócio legal. Aí em 2013 ele voltou pro Brasil, a gente gravou, conseguimos um pouco mais de pessoas, que foram as meninas, a irmã do soldado que morreu, a Marta Tavares, a irmã do Xerez, né, a Marta Tavares. Que foi o que morreu... Que morreu em virtude da bactéria. Que ele capturou a criatura, a gente não sabe como, ele teria sido arranhado, e aí 26 dias depois ele veio a falecer, né? Pegou tipo uma infecção. Ele pegou uma infecção que generalizou e o médico que a gente entrevistou depois, que é o Cesário Lincoln Furtado, que foi a que atendeu ele, disse que foi um caso muito atípico, que ele entrou com um quadro de pneumonia, ele morreu com causa de septicemia aguda e tinha um pelo encravado. Infecção generalizada. Uma infecção generalizada. Ele comenta que ministrou os melhores medicamentos antibióticos intravenal, que ele fala que pelo quadro que o Marco estava sentindo, que ele aparentava estar, ele falou que em 99% dos casos eles ministram ali o antibiótico, a pessoa começa a melhorar. E ele piorou. E aí diz que foi encontrado 8% de neutrofilos, 8% de neutrofilos e uma bactéria desconhecida, né? E aí eles não souberam dizer. Então, aí eu me lembro que a gente pegou e conseguiu 2013 bem assim, pro The 701, que era um projeto dele, que daí durou anos para chegar e as coisas foram mudando. E aí quando chegou, daí ele mudou pro The Phenomenon, né? Que é o filme que ele lançou em 2020. E daí ele incluiu vários outros casos, porque inicialmente eram só 4 casos. Era o caso Varginha, o caso Zamora, que é um caso também lá do Novo México, o caso do Zimbábue, um caso que aconteceu na África do Sul, e o do Kennedy Arnold, que era um piloto também que observou vários objetos voadores não identificados e tal. Só que as coisas foram correndo tanto para ele lá também, as coisas, daí ele acabou indo para África, para Austrália, filmar, para China, só que a China não entrou no The Phenomenon ainda. E o Brasil era para entrar e ele tirou. Daí eu lembro que eu fiquei bem chateado. Eu também. Fiquei bem chateado, né? E ele soube, porque ele fala para mim, eu falei, eu imagino como você deve ter ficado chateado, porque mas... é muitos anos de pesquisa para reunir todo mundo, né? É difícil, Só que daí o que aconteceu? Em 2015 eu conheci o João Marcelo, e aí um pouco depois eu conheci o Jordano Mazzutti, que é conterrâneo do Fredão Gaúcho, o de Carazinho, que é um fantástico, um talento da ufologia, tem 20 e poucos anos, ele é incrível, o Jordano. Ele nos ajudou demais, eu falo que o Jordano ele é um agente secreto, ele tem muito talento, ele é incrível para investigar. Faz parte do MIB. Ele é incrível, assim, né? Daí ajudou muito, daí a gente começou a aprofundar muito mesmo, no caso, desde 2015. E aí eu ia passando as informações pro James. Só que eu ainda tava com esperança de entrar no The Phenomenon, e daí não entrou, porque explodiu em 2020. Até foi muito bom pro James, porque o Pentágono veio afirmar que existe, né, que realmente, né, eu já peguei, né, a gente fez um episódio do De Carona, né, então já foi Você conseguiu pegar documentário. Sim, não, a gente fez um episódio do De Carona sobre o ET de Varginha. E daí eu lembro que com o Fredão, como a gente já tava bem, mas aí a gente conseguiu umas coisas a mais. Vocês ficavam direto lá, então, lá em Varginha? O Marcão fez a pesquisa toda. E aí mas vocês foram lá gravar. Naquela época as meninas toparam participar. Só com eles a Kátia. Na realidade a gente optou, porque a gente queria ter um viés um pouco diferente da história que se contava, aquela, né, que as gurias viram, né? Porque na real o caso Varginha, o Marcão que fala que tem muita coisa ainda para ser descoberta, né? E tanto, inclusive o documentário do James, porque são tantas como é que eu vou dizer, estradas diferentes, digamos assim, que aconteceram,
né? Tantas histórias diferentes, né? E eu queria, assim, explorar uma coisa diferente. A gente pegou a história dos Homens de Preto. Então, né? existem. Eu ia tentar essa pergunta. Eu já perguntei pro Marcão em off também. Sim. Eles existem? Eu acho que sim, porque o que aconteceu? Eu fiquei muito surpreso, né? Porque eu disse, eu quero perguntar pra essa mulher o que é essa história, né? E o que eu fiquei assim, tipo... tá, Dona Luísa, que é a mãe das gurias, né? Como é que eram esses caras? Me diz, o que a senhora lembra, né? Desculpa falando. E ela diz assim... os caras tinham quase 2 metros. Tinham 2 caras que tinham quase 2 metros e muito parecidos contigo. Ruivos, bem Ruivos? Verdade? Será que eu sou parente deles? Eu tenho também essa teoria. Não, mas olha só. E aí os caras não falavam português. Tá, esses 2. E aí, tá, e como é que eles estavam vestidos? Não é assim, de terno preto, camisa branca, gravata preta. E o chapéu? Porque também eles usam o chapéu, né? O chapéu não não, o chapéu o povo inventa. Mas Muito caricato, né? Não, mas assim mesmo, eu tipo assim, pô, como é que vai aparecer uns caras vestidos de terninho branco e preto na casa da Pinta? E diz que eles entraram, né, na casa. Com um carro tipo, preto, com não sei o quê. Opalão. Até daí o Petit veio, quando a gente tava... no evento lá do lançamento, ele falou que uma das teorias que na época foi levantada é que talvez fossem religiosos que não queriam que essa história se... Só que assim, por que religiosos americanos estariam ali, né? Meio... Depois ele disse assim que também essa teoria, ele falou, né? Ele depois veio no meu ouvido assim, mas também não quer dizer que é certo. Até porque também o Carlos de Souza, que é um dos outros grandes personagens do documentário do James, ele também foi abordado por esses caras. E também os caras estavam vestidos dessa forma, de roupa civil. Até ele não cita tanto de preto, de terninho preto, mas também foi abordado com agressividade pelos caras. Assim, tipo, nós sabemos da tua vida, eu sei quem então, tu é, disse o nome da mulher, do filho, o senhor não fale o que o senhor viu. Pequena ameaça, né? No caso do ET de Varginha, também o primeiro cara que viu que entrou lá, viu os destroços e tal, também disse que foi ameaçado. Eu não sei se isso procede também, porque eu tenho acesso... Esse cara daí. Que eu tava falando. Que foi também a mesma turminha que apareceu na casa das meninas. Outra coisa também que me perguntaram uma vez, eu fui num podcast e me perguntaram e eu fiquei na dúvida, porque eu falei, eu nunca ouvi isso, que diz que deram Danone pros... tem essa... Inclusive o Pacatini ontem na live... Tem uma bomba aí. Tem uma bomba aí. Que ele fala que ele viu, né? Fala, Marcão. Conta. Ele viu, na verdade, diz que o vídeo de 35 segundos da criatura em 2012, que foi um amigo dele de infância, que era militar e que hoje tá numa alta patente, e que chegou pra ele e chamou ele, hoje é o dia. Eu vou te mostrar o vídeo da sua vida. Foi lá e diz que viu a criatura, diz que ela tava muito debilitada, era bem franzina, diz que eram as mesmas características apontadas pelas meninas, pela Terezinha Cleff, que viu também lá no zoológico. Que tem os 3 chifres. Isso, tinha os 3 protuberâncias, os olhos grandes, né? Não tinha mamilos e tal. E diz que ela não tinha umbigo, e daí diz que também que tentaram dar alface, daí tentaram dar iogurte, maçã, né? E diz que ela tava bem debilitada mesmo, né? Diz que parece que tá até com a maçã. Inclusive eu fiz uma pergunta para ele assim, existiu alguma comunicação entre esses seres e nós, né? Ele disse que não, né? Apesar de que a Kátia, quando vê, e até o momento do contato, né? O nome é por causa de que a Kátia, quando ela olha nos olhos do ET, ele vira, né? Ele vira e olha na cara dela. E eles estão a 2 metros. Nossa. Como nós na distância daqui, é impossível tu achar que é um... Confundir com o Mudinho. Exato. Exatamente. Que foi uma desculpa, das né? desculpas do exército e tal, né? Exato. Então é incrível essa história aí, né? E aí, vocês também acreditam nisso, que tipo, o exército, seja brasileiro ou lá fora, tudo... tenham uma experiência com esses seres. Eles
tem ali guardadinho e fazem Não, diz experiências. que foi para os coisas Estados assim. Unidos, né? Foi. Sim, E esses seres... trocaram pelo Marcos Pontes. Isso, o pessoal verdade fala. isso? Então, até ontem eu É o que recebi dizem, né? eu tenho aqui o documento do tratado que foi feito, um tratado entre o governo brasileiro e dos Estados Unidos no dia 1º de março de 96, quando eles vieram pra cá. Buscar. Isso é outra coincidência inacreditável. É, o entendeu? acaso acontece em janeiro, Em março. em Em março março chegam os tem- caras da NASA Ah, aqui. Entendeu? E aí eles fizeram Nunca esse acordo. vieram. Inclusive ontem o Humberto James estava me pedindo, que ele mandou pro New York Post, que né? legal, tá é. mandando. Olha Tá, o só. New aí- York Post e o New York Opa. Times estão É, enlouquecidos com a história, deve sair a matéria logo agora. Acho que ele Gente. falou, acabou de mandar aqui, por isso que eu puxei, porque eu tô meio desperto aqui. Não, mas Eles tão- conta pra gente sobre essa Conta matéria. um pouquinho. Ele falou assim, Huge Story, Dropping Friday in Huge, que vai ser agora sábado, agora vai sair uma história grande, porque a gente tem passado, ontem eu passei pro jornalista do New York Post, que eu gravei com eles, né, sobre uma moça que viu a foto de uma autoridade e mostrou pra ela, que é a foto de Varginha, Nossa. que é a Patrícia. E aí ela também deu entrevista, porque o pessoal eles estão buscando mesmo, eles tá dando tanto repercussão esse documentário lá nos Estados Unidos, que diz que tá em primeiro lugar no iTunes, no Apple TV, né? E então tá todo mundo falando. Então os caras estão entrando em contato. Aí ontem ele me ligou e falou, ó, o New York Times agora, que eles são concorrentes, né? Pra Sim. caramba, né? Um do outro. Falou assim, eles estão de olho e estão muito interessados na volta do Pacatini, porque o Pacatini tá falando que viu o vídeo. Viu o vídeo. Então, como o Pacatini falou que viu o vídeo, eles queriam outro testemunho que teria visto. Porque no documentário, quando vocês assistirem, tem um militar X, que a gente pode identificar que foi um militar que fez o transporte da criatura. Ele viu a criatura no Hospital Humanitas, ele retirou a criatura, levou para a Escola de Sargento das Armas em Três Corações, e no outro dia, na parte da manhã, ele levou para Campinas, na Escola Preparatória de Cadetes. Que foi o Dr. Badan, né, que E fez. né? depois o Dr. Badan, junto com uma equipe mais 12 médicos, o Dr. Conradinho Metz também, e 12 médicos de várias especialidades teriam feito ali as análises, né, toda nessas criaturas, e depois eles levaram para os Estados Unidos logo. Uma pergunta, não chegou a ter uma cirurgia que não deu certo, que o ET acabou morrendo? Eles Como é que é tentaram isso? ressuscitar, né, no Eles- Hospital Humanitas. Isso, sim, eles tentaram reanimar, exatamente, no Hospital Ressuscitar, Humanitas, né? colocaram a bomba, Reanimar. jogaram Reanimar o ar, não foi negócio. bem cirurgia, eles tentaram reanimar a criatura, colocaram oxigênio para ela, né, isso inclusive foi falado por um dos médicos que não fala de jeito nenhum, entendeu? Mas nem em off, assim, ele chegou a conversar com vocês? Não, Tipo, tem um médico que falou que não foi diretamente comigo, mas ele me aceitou a receber agora quando eu voltar lá. É um médico muito conhecido, um neurocirurgião, não sei nem se eu poderia estar falando, que é lá de lá, né? Coisa de E quase. ele comenta que ele não acreditava na história, ele tirava sarro dos médicos, e ele viu, daí um médico lá chamou ele em 2018, não, mentira, esse médico morreu em 2018, que chamou ele, um pouco antes, no consultório, à noite, e aí ele entrou, disse que desligou as câmeras todas, daí achou estranho, o que foi? Assim, peraí, vem aqui, daí pegou o notebook, tirou um CD do cofre que tinha lá na sala dele, colocou no notebook, e daí disse que era o vídeo da criatura. Daí ele assistiu o vídeo da criatura também, é o outro médico. E nossa, falando isso, você me deu, aí falando isso deu uma ideia, eu podia ver se ele não quer dar entrevista pro New York Post Sem mostrar sem o mostrar, rosto, sem né? se identificar, né? É uma outra testemunha. Então eles estão unindo As testemunhas-chave. isso, porque eles querem. Por que eles estão interessados nisso? Porque impacta, porque eles querem impactar o governo americano, porque os americanos estiveram envolvidos. Entendeu? Se fosse só brasileiro, beleza. Não, eles estão preocupados com os americanos, eles querem lá fazer uma pressão no Senado. Para que eles falem também, né? Exatamente. E aquela coisa, se a criatura foi capturada, tudo, por que não vieram atrás pra pegar de volta? Tipo, Como assim? Ah, Não você diz vieram. pra resgatar. Não, Vieram. as outras espécies. Vieram, Eles vieram. a gente tem no documentário, a gente tem inclusive depoimento de uma família muito fidedigna que não queria dar o depoimento. Vocês vão ver, é tudo real o que aconteceu no documentário, né? Ali filmando, eles acharam que a gente foi lá, chegamos lá, o senhorzinho abriu a porta e ele falou assim, não, vocês vão ver, eu não queria, eu achei que era só pra contar a história. Médico, inclusive. E aí
Ele achou que ia contar em off, não ia ter filmagem? É, que não, ele só queria contar a história que ele tinha visto. Não queria aí, aparecer. Que era, não queria aparecer. E aí, Nem com nome, muito nem jogo de cintura ali, a gente conseguiu convencer ele e eles gravaram de costas. É que a Mas pessoa não entende o quanto é importante, né? A gente ter o relato, né? A pessoa só contar a história não dá credibilidade. Você precisa ter, né? A testemunha ali gravando, Isso, né? Mostrando exatamente. que ela sabe. E eles nunca deram testemunho, porque eles são muito conhecidos lá em Varginha. E ele tem toda a parte de vergonha, de chacota. E aí ele comenta que ele tava lá num dia, era janeiro de 96, ele não lembra o dia, quando ele pediu uma comida lá, um motoboy foi entregar, ele foi sair para receber, disse que na hora que ele abre o portão, disse que o motoboy tava olhando para cima, ele foi pegar a comida, ele olhou para cima, e ele fala, tinha um baita disco voador em cima, não sei, era um disco voador mesmo, um negócio girando assim, um senhor muito sério, e tava a mãe, a esposa, aí gravou ele, a esposa e a filha, que era pequena na época. Nossa. Aí você vê eles contando, eu como estava lá de frente, eu pude ver, aquele é um dos relatos que eu mais me impressionei, né? Que foi rápido ali e tal, que aconteceu. Mas que ele falou que esse objeto, ele como se estivesse procurando, porque ele ficou pairado lá, eles estavam ali. E a casa dessa família fica 2 ruas para cima do terreno baldio, onde as meninas avistaram a criatura. Então é como se ele falou assim, não sei, tava procurando alguma coisa. Eu não vou dar mais spoiler, porque eu quero que todo mundo assista. Assista o documentário. Momento do contato, E uma dúvida, assim, sobre... Porque, assim, esse caso sempre tem atualizações. Sempre aparece alguma testemunha nova e tal. Depois que aconteceu o caso das meninas, a gente sabe que aconteceu lá no zoológico. Sim. Será que ele conseguiu ser resgatado, esse alienígena? Então, daí a aparição diz que lá do zoológico era o Pacatini mesmo falando, a teoria dos ufólogos da época, que essas entidades que apareceram lá essa entidade que a dona Terezinha Claff viu, foi no dia 21 de abril, era a mesma característica física das outras, só que tinha um capacete amarelo. Então eles acreditavam que ele sobreviveu. Não, que aquele lá era a entidade que vieram resgatar. Procurando. Porque eles Foi achavam... resgatar e foi capturado. Porque na cabeça deles, eles falaram assim, os caras capturaram um negócio que é meio considerado bicho animalesco, eles devem ter guardado no zoológico, sei lá. Então essa é a hipótese dos ufólogos. Aí eles foram lá para ver se os ETs não estavam junto com os animais ou em algum local lá, né? Quer dizer, até os ETs sabem que a gente ser humano é tosco, né? E é muito louco, cara. Eu vou falar uma coisa que eu conversei com a bióloga, a Leila comentou que no dia que ela falou que por meia hora ela fala que ela não viu o ET lá de Janeiro no zoológico, porque ela era uma bióloga, cidade pequena. Quando eles fizeram a captura, diz que eles não sabiam o que era, né? Aquele negócio cheirando mal. Diz que o corpo de bombeiros foi lá no zoológico procurar ela, porque era pra ela ter feito análise nas criaturas. E ela falou assim que ela chegou meia hora depois, e aí o senhorzinho que trabalhava lá, que eu até fui procurar, ele faleceu infelizmente, ele falou assim que ficava lá na portaria, ele falou, o corpo de bombeiros veio aqui que tava doido pra falar com você. E aí eu falei pra ele esperar um pouquinho, que você ia chegar, e eles não quiseram esperar e foram embora. Só que tinha um cheiro, mas um cheiro tão forte do caminhão vindo, um cheiro de... Que era o fedozão de amônia, né? Então, tipo assim, eu acho que na hora, por pouco a Leila, que era a bióloga, não tinha visto, porque eles não sabia se era um macaco, que um negócio diferente, entendeu? Sim, mas estava machucado, louco, né? Um animal machucado. Louco. Tem muita informação que ainda é desencontrada, mas é interessante, né? Você vai unindo um quebra-cabeça muito grande, né? Olha, então fica aí a nossa indicação. Assistam esse documentário, né? Que eu sei que vocês estão com o horário aí apertado. Horário apertado. E uma dúvida. A Operação Prato, esses casos também famosos aqui. Será que um dia vão virar documentário? Boa, tô sabendo que tem também projeto novo aí vindo do Fred. Sim. A gente tá com uma expectativa do ano que vem aí ter um projeto novo acontecendo. Vamos vários, né? Vários. Pelo menos um. Pelo menos um. Pelo menos um é certeza. Gente, eu quero agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigada por essa entrevista. Vocês sempre são bem-vindos aqui. Muito obrigado. Tá? Quando estiver aqui em Sorocaba, lançamento de novo, vem pra cá. Porque a gente tem que espalhar a verdade. A gente quer que as pessoas conheçam essas histórias que são incríveis. E aqui tá sempre aberto para vocês. Muito obrigada. Muito obrigada pela presença. Imagina. Eu que agradeço aí por vocês tempinho pra gente. Porque vocês estão na correria. E as próximas premiere, aonde vai ser? Então, a premiere ainda, a gente tá fechando, mas vai ter em Varginha. Agora, na inauguração do museu. Do museu, do memorial. Do memorial, museu mesmo,
vai ser dia 8. Dia 8, acabou de me mandar, de novembro, às 20 horas. 8 de novembro, às 20 horas, em Varginha. Isso, e aí a gente acho que vai fazer, junto do prefeito lá, a veiculação do documentário também. Daí temos Pouso Alegre, em dezembro. Daí os eventos que nós vamos fazer palestras sobre a Joinville, dia 25 e 26 de novembro. Eu tenho uma palestra agora dia 5 de novembro em São Paulo. E aí, dia 19 de novembro, na Serra da Beleza, vamos fazer a veiculação, vai estar a participação do Carlos de Souza, que é um das testemunhas, vamos fazer lá na Serra da Beleza. E aí agora está surgindo, a gente está tentando agendar várias coisas aí. Vai ser legal. Então o Marcão vai mandar aqui para mim as datas, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. Sigam eles nas redes sociais, que lá que eles postam, onde eles estão, onde vai ser as premieres, onde vai ter palestra. A sua rede social. Opa. Eu tenho um Instagram, que é o Frederick Morte, e o Fred Morte no Facebook. Né? Como eu ainda não caí no TikTok. Mas logo ele vai... Eu estou convertendo eles ao TikTok do 7º dia. Vamos lá. Precisamos mesmo. Não, tem que E ter, o seu, gente. como é que Legal. O meu é Leal Marco Aurélio. Aí vocês podem ir lá, mandar Instagram, mensagem no Instagram. Pode mandar Facebook, pergunta pra tem um vocês. grupo também. Claro. Tem Como grupo, tá no- YouTube, Facebook, o YouTube Instagram. também. Eu tenho um canal, humilde YouTube. canal lá no YouTube, onde a gente coloca todas as nossas pesquisas de campo, não só de Varginha, tem várias Entrevistas outras que a gente também foi lá. muito boas. Entrevistas, é o Marco Leal, canal Marco Leal, UFO, que é mais fácil achar, Marco Leal UFO, aí vocês já vão ver lá, se inscreve no meu canal, Sim. deixa o like nos vídeos, assim E que você fala, compartilha. Precisa entrar nessa... E muita novidade vocês vão ver lá na rede social dos meninos. Então sigam lá. Acompanhem. A gente vai deixar também aqui na descrição do vídeo. E a gente vai ficando por aqui. Muito obrigada a todo mundo que ficou aqui na live. Já segue eles aí pra vocês acompanharem as palestras, as premieres. E segue a gente também, eu e a Ari. Um beijo pra Isso aí, todo mundo que beijo. ficou até aí. Compartilha esse vídeo, se inscreva no canal e dá like nesse vídeo. Beijo. Isso aí. Beijo. Valeu, obrigado. Em breve no TikTok mais perto de vocês. Veremos aí os meninos. Isso aí. Muito bom, muito bom. Você vai dar aula de TikTok. Obrigado. Já temos uma empresária aí. Opa, já aqui, ó. Curso online, ó. Isso aí. É isso, por favor. Ela faz o curso e eu empresaria. então ok? Aê! Perfeito. Gente, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Foi. Ô, show de bola, meninas.